Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e já tem Vasco e Boa Vista, 9 horas em São Januário. O Vasco aí com bastante novidades para esse jogo, 3 novos jogadores na lista de relacionados e é claro, a gente vai trazer essas informações para você, falar qual será a escalação e também trazer tudo o que aconteceu no dia hoje do Vasco. Tem zagueiro sendo oferecido para o Gigante da Colina e pode ser um reforço para 2022, falar também sobre Germancano, o argentino, repercutindo aí no exterior, após ter falado na entrevista após a partida do Fluminense, que ainda estaria no Vasco, né? Se confundiu ali e foi aí muito zoado por vários jornais do futebol argentino. Então tem muitas informações importantes e é claro, você, torcedor do Vasco, não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse daqui é o canal que traz vídeo todos os dias falando de Vasco às 11 e às 6 horas normalmente. Hoje a gente está colocando um pouco mais cedo porque tem partida do Vasco às 9 horas da noite. Então é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também deixa o seu like, vamos tentar bater aí a meta dos 2.000 likes para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. E também aqui embaixo deixa o seu comentário de quanto você acha que vai ser esse jogo entre Vasco e Boa Vista. E eu faço questão de responder a cada um de vocês, como eu venho fazendo aí nos meus outros vídeos. Então deixa aí embaixo seu comentário, a sua análise, o seu placar e eu vou estar de olho respondendo a cada um, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, que o vídeo está de fato repleto de informações. Eu quero iniciar falando sobre Germancano, o atacante aí nessa última quinta-feira, após a partida entre Fluminense e Bangu. O Fluminense acabou saindo, perdendo desse jogo, sendo derrotado por 1-0 do Bangu, pelo Bangu, né? Time aí do Felipe Maestro, onde o próprio treina a equipe. E o Germancano, após a partida, ao invés de falar na entrevista que estaria atuando pelo Fluminense, se confundiu e falou Vasco, né? Após aí essa entrevista, o vídeo já repercutiu por meio aí de várias redes sociais, né? Os torcedores vascaínos zoando, os torcedores do Fluminense um pouco revoltados, e ele aí, além de ter repercutido no meio da torcida aqui no Brasil, também repercutiu fora, vários jornais aí do exterior falando sobre essa situação do Germancano. O jornal aí Olé falou o seguinte: se confundiu de equipe em uma entrevista e los hinchas no lo perdoaram. No caso, os torcedores não perdoaram o atleta. E também o jornal La Sen disse o seguinte: o fixo, no caso, né, o jogador aí de um clube de futebol, em plena entrevista, se confundiu ao falar sobre a sua equipe. Tá com saudade da ex, isso aí que quis dizer o jornal aí La Sen, né? Então realmente o Germancano aí tendo o seu nome divulgado no exterior, da maneira aí falando do Vasco da Gama, como se o atleta mesmo jogando no rival ainda não esqueceu do seu antigo clube. O Vasco marcando aí o coração do Germán Ezequiel Cano, um nome aí, o jogador que repercutiu mal demais o seu nome no meio da torcida do Fluminense após aí essa entrevista na última quinta-feira. Mas seguindo, já que estamos falando sobre um gringo, eu quero falar aqui sobre o Matias Galarza. Diferente aí com o que aconteceu no vídeo que eu trouxe pela parte da manhã, né, onde o Bruno Gomes estaria se revoltando, tentando entrar na justiça contra o Vasco, o Galarza vem tomando uma atitude completamente diferente do atleta que inclusive era o seu parceiro de treino, tanto no Sub-20 quanto na equipe profissional. O Galarza deu uma entrevista aí nessa última quarta-feira, né, antes da partida contra a equipe do Boa Vista, e falou sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre o Vasco e o carinho e respeito que ele tem pela instituição. Lembrando que o Galarza, em maio do ano passado, foi comprado aí do Olímpia. O Vasco adquiriu 60% dos seus direitos econômicos pelo valor de 2,6 milhões de reais. E o Galarza deixou bem claro que quer retribuir ao Vasco tudo que o Vasco fez por ele. Ele disse o seguinte: meu principal objetivo é subir com o Vasco e disputar a Série A. Particularmente, penso em um dia ser vendido para dar algo ao clube e devolver o que ele me deu, que foi a oportunidade de fazer parte de uma instituição tão grande aqui no Brasil. Ele também falou sobre a situação de convocação. Deixou bem claro aí que o volante, por já ter defendido nas categorias de base do Paraguai durante grande período, revelou que está sendo monitorado aí pela comissão técnica do Albirroja. É o técnico aí da seleção Paraguai. Deixou bem claro que está sendo aí analisado, observado pela comissão técnica do Paraguai. Poderia inclusive até mesmo ter sido convocado para as eliminatórias, né, da Copa do Mundo durante esse período, mas acabou não sendo. Ele diz o seguinte: para todo jogador defender o país é um privilégio.
creio que todo jogador joga pelo seu clube para ser convocado para a seleção. Já conversaram comigo, me disseram que estavam me observando, que depois de um tempo eu seria convocado, sendo que eu deixei de jogar. Mas disseram para eu ficar tranquilo, que eu sou jovem e se não for nessas eliminatórias ou na próxima Copa do Mundo, será no próximo ciclo. Então a gente pode ter aí um jogador defendendo a seleção paraguaia, é claro, fazendo com que o seu passe aumente cada vez mais, uma das grandes revelações do futebol paraguaio, Matias Galarza, querendo retribuir tudo que o Vasco fez por ele. Para entrar logo no assunto Vasco e Boa Vista, a gente vai falar aqui agora sobre contratações, né? Para ser mais exato, sobre o zagueiro oferecido. A gente já sabe muito bem que o Vasco vai contratar ainda durante esse Carioca e até a Série B. Algo em torno de 4 a 6 reforços vão chegar no Vasco, né? O Vasco aí quer contratar zagueiros, jogadores do meio para frente, podendo ali ser um meia armador, um meia com características ofensivas e também um ponta ou um centroavante. O Vasco segue no mercado atrás de novas contratações. A diretoria pretende trazer até o término do Carioca algo em torno aí de 2 jogadores e após o término do Carioca mais 3 a 4 atletas, né? Aí, né, que inclusive se destaquem durante as competições. E hoje a gente tem a informação que mais um atleta foi oferecido, dessa vez um zagueiro, o atleta Rafael Silva, que está de saída do Al Faisaly do Emirados Árabes. É um atleta agenciado pela Unique Futebol, uma agência aí que é empresário, uma agência de empresários, né? Claro, que trabalha no Brasil, na Itália e também na França. Essas informações a gente teve hoje pela parte da manhã. Eu tentei entrar em contato, inclusive, com essa empresa, ainda não consegui um retorno. A gente vai seguir aí buscando informações e na segunda-feira, como hoje é final de semana, né, já se iniciou o final de semana, vai ficar mais difícil, mas segunda-feira, no vídeo da parte da tarde, a gente já deve ter uma conclusão sobre essa situação. Com relação ao jogador, é um atleta aí de 29 anos, que nasceu aqui no Brasil, né, em Cuiabá, um jogador de 1,93 m de altura, defensor, zagueiro, que tem o pé direito, né, como seu pé principal. Ele é um destro, no caso, de origem, mas também sabe jogar com o pé esquerdo, até por isso, durante sua carreira, jogou durante grande período pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Então ele pode fazer aí essas duas posições. Um atleta que estava no Faisaly, como eu já falei, Al Faisaly, mas também atuou pelo Boa Vista de Portugal, Goiás aqui no Brasil, né? Criciúma também aqui no Brasil, Ponte Preta, Boa Esporte e Rio Preto FC. O jogador aí que nessa última temporada, 2021-2022, atuou apenas durante 14 partidas, marcou um gol, e na temporada de 2020-2021 atuou durante 29 partidas. Um jogador aí muito respeitado lá no mundo árabe, foi oferecido ao Vasco. A gente ainda não tem mais informações do posicionamento da diretoria Cruz Maltina perante a situação, mas assim que a gente tiver novidades, traremos para vocês mais um atleta semelhante, né, de maneira semelhante ao que aconteceu ontem com aquele zagueiro que eu trouxe para vocês, né, que era do Bahia, está livre no mercado, pertence ao Corinthians, mas o Corinthians não vai querer permanecer no jogador e também teria tido seu nome aí incluído no Vasco. Vamos seguir informando, o Vasco segue aí no mercado atrás de contratações. Com relação à partida de hoje é dia de Vasco e Boa Vista, 9 horas, em São Januário. O Vasco é em busca da sua segunda vitória no ano, né? O seu segundo jogo, inclusive, oficial na temporada. É um adversário que não é fácil, né? Um adversário que não é fraco, de fato. Um dos maiores, um dos adversários que vai causar mais dificuldades aí desses pequenos do Campeonato Carioca no geral. O Vasco enfrentou uma grande equipe nessa última quarta, que foi a equipe do Volta Redonda, mas hoje também terá dificuldade. A Boa Vista, que é treinado pelo Leandrão, nessa última partida enfrentou o Botafogo e empatou no placar de 1 a 1, saiu na frente, porém 3 minutos depois, numa desatenção do sistema defensivo, acabou sofrendo o gol de empate. A arbitragem, antes de a gente entrar no assunto Vasco, será o Rodrigo Carvalhais de Miranda, um árbitro bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro. Terá como assistência o Wallace Muller Barros Santos e também o segundo assistente Guilherme Vogas Tavares. Com relação aos relacionados da equipe vascaína, hoje pela parte da manhã saiu a lista dos relacionados para o jogo e contará com 3 novidades: Matias Galarza, Matheus Barbosa e Getúlio. Mesmo registrado no BID, o Vanderlei, que iniciou seus treinamentos na segunda-feira, não estará presente na partida, ficou de fora aí da lista de relacionados, até pelo motivo, né, de estar há pouco tempo ainda treinando na equipe profissional. A tendência da formação de hoje é repetir a mesma equipe de quarta-feira. Mesmo com a chegada do Matheus Barbosa, do Getúlio e do Galarza, o Zé Ricardo deve permanecer com a mesma formação que foi muito bem contra o Volta Redonda. No caso, Thiago Rodrigues no gol, o Everton
e Edmar na lateral direita e na lateral esquerda. No centro da zaga, Ulisses e Anderson Conceição. E no meio campo, Yuri Lara, Juninho, Nenê, Gabriel Peck e Bruno Nazário, aliás. E no ataque, o Raniel. Quem deve entrar na partida? O Luiz Cangá deve ter a sua oportunidade hoje. O Galhardo também deverá atuar durante 90 minutos, mas principalmente o Matheus Barbosa, volante que foi regularizado nessa última segunda-feira, o 11º reforço do Vasco na temporada, deve ter a sua oportunidade entrando no lugar do Juninho. Expectativa também de ver o Getúlio, o último reforço aí do Gigante da Colina, atacante centroavante do Vasco da Gama. Expectativa grande, 9 horas, Caldeirão cheio, Rio de Janeiro com chuva, agora caiu uma chuva forte aqui no Rio, então à noite podemos ter também muita chuva em São Januário, um jogo mais parado, um jogo mais travado, mas a gente espera aí que tudo venha a dar certo e o Vasco possa sair com uma vitória hoje da nossa casa, do nosso Caldeirão. Então, é claro, já deixa aí embaixo quanto você acha que vai ser o placar de hoje entre Vasco e Boa Vista. E se você acertar, a gente comenta aqui o seu nome no nosso próximo vídeo. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Muito obrigado por terem ficado no vídeo até o final. E, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.